Olá pessoal, Alexandre aqui. Eu resolvi vir aqui explicar para vocês como funciona o guia de apresentação de dados de gráficos Excel Chartbox. Nós mandamos um e-mail com uma oferta para vocês recentemente e muita gente está interessada, muita gente comprou e muita gente ainda tem dúvidas o que é o Chartbox. Então eu vou fazer uma apresentação rapidinha sobre o que é esse material e como ele pode te ajudar, tá bom? Este guia foi feito para as pessoas que têm dificuldades em apresentar gráficos em Excel. Que normalmente faz o quê? Faz um gráfico com os dados, copia do Excel, Ctrl C, Ctrl V, cola na apresentação. Este guia é para você acabar com isso. Por quê? Deixa eu avançar aqui. Porque quando você vai apresentar um gráfico, são duas coisas distintas, né? Você está utilizando os seus gráficos para analisar dados, para compreender o que está acontecendo com alguma condição financeira, qualidade, qualquer outro tipo de coisa que você possa colocar em gráfico. Tudo você pode pôr matematicamente em gráfico. Mas existem duas formas. Uma forma é analisar os dados e você entender, você descobrir o que está acontecendo. Os gráficos que você vai usar para descobrir o que está acontecendo, você não deve apresentar para a sua plateia, para o seu público. Por quê? Porque eles não são analistas. O que você deve apresentar para o seu público é a sua conclusão, ok? Se essas pessoas depois quiserem entender um pouco mais sobre como você chegou à conclusão, você vai fazer a reunião separada e explicar ou criar um relatório mais complexo, mais detalhado. Mas para apresentar para o seu público, você tem que mastigar, vamos dizer assim, você tem que entregar a conclusão feita, qual foi a sua visão, o que você encontrou para conduzir as pessoas para a mensagem que você deseja. Então, este gráfico envolve como você deveria apresentar gráficos, que basicamente são gráficos de colunas, de linhas e de rosca. Você não precisa absolutamente de mais nenhum outro gráfico para apresentar uma conclusão do que você estava analisando. Para você analisar, você pode usar dispersão e um monte de cascata, um monte de outras coisas. Mas para apresentar, você não precisa disso. Acredite, não precisa disso. Tá? Então, este é o conteúdo do Chartbox. Você vai ter 170 páginas, mais ou menos, indicando como fazer isso, com 3 capítulos. ênfase, quando você quer ver um gráfico e mostrar uma ênfase para mostrar a sua conclusão de análise. O segundo capítulo, calculando, porque você não deve fazer a sua audiência ficar pensando. Quem tem que pensar é você. Você tem que conduzir as pessoas para as suas ideias, entendeu? Então o segundo capítulo é sobre cálculos. Como calcular um valor. Você tem um gráfico que você quer fazer um cálculo, e eu vou te mostrar aqui mais ou menos como que é agora. Então, calculando, você clica, ele é interativo, tá? Quando você pode manusear aqui, ó, ênfase, você volta ao menu clicando aqui, cálculos. Aí vamos avançar. Então você vai basicamente ter uma pequena explicação aqui e veja só o que é isso, né? Cálculos em colunas. Veja só que você tem aqui os anos, né? De 5 em 5 anos, e você chegou a uma conclusão que as vendas totais, por exemplo, dos 3 últimos períodos, tem um valor que surpreende por alguma razão. Então é importante você colocar esse tipo de coisa. E assim por diante, né? Como calcular? Cálculos são, olha, como que mostrar a diferença de um para outro. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Isso usando os suportes, que é basicamente isso que eu acabei de mostrar. Delineamento, mostrando uma referência e o explode, que é explorar o que está contido, né? Por exemplo, você faz aqui 2 categorias e dentro dessa segunda série todo mundo percebe, poxa, mas isso aqui aumentou muito. E aí você vai explodir, né? Explodir o que está aqui dentro para as pessoas entenderem qual foi o principal driver, né? Qual foi o principal causador deste crescimento. Tá? E o último, as linhas de chamada, que são designs prontos para você simplesmente copiar e colar no seu gráfico
sem ter que ficar desenhando, tá vendo? São várias linhas de chamadas que você copia daqui e cola no seu gráfico para explicar os outros dois pontos. Ou seja, você vai usar estas linhas de chamada para colocar nas ênfases, por exemplo. Você pode colocar algumas coisas aqui ou nos suportes. As linhas estão prontas, você não precisa ficar desenhando, então tem várias coisas lá prontas. É uma quantidade bastante grande. Todos esses tipos de linhas estão lá e aqui são alguns exemplos muito úteis. Esses gráficos não são animados, ok? Não são animados, não é esse o propósito. O propósito é ensinar e criar recurso que tipos de gráficos você deve mostrar numa apresentação, tá? Então veja aqui, estou dando uma ampliada para você entender quantos são é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Bastante interessante. E você vai poder animá-los como quiser. Espero que tenha ficado claro. Aproveite essa oportunidade. Não sei quando vai acontecer isso novamente e se vai acontecer. Então, se você precisa apresentar dados, você precisa deste guia. Até breve.